Hoje a rodada foi feita desta maneira justamente porque Flamengo e Atlético Mineiro estão disputando a final da Copa do Brasil e domingo esse título será decidido, né? Não dá a impressão que o Atlético Mineiro vai conseguir reverter as coisas contra o Flamengo, né? Pelo menos se depender do time reserva, porque o time reserva do Flamengo fez um jogo bem competitivo hoje contra o Cruzeiro e o time reserva do Atlético, mas com a entrada de vários titulares, foi um troço deprimente lá em Goiânia contra o Atlético, o outro Atlético de Goiás. E assim, numa rodada em que Bahia, hoje o Cruzeiro e o Vasco perderam, o Atlético Mineiro ele não está garantido na Libertadores do ano que vem, com todo esse investimento, né? Se ele perde a final da Copa do Brasil e está 2 gols atrás do Flamengo, se ele perde a final da Libertadores para o Botafogo, ele precisa ficar pelo menos entre os 8 primeiros do Campeonato Brasileiro para estar na pré-Libertadores do ano que vem. Ele está em 10º. Então, não é aceitável perder o jogo contra o Atlético Goianiense. Você pode perder um jogo com 45 finalizações, a bola não entra nem por decreto, mas do jeito que o Atlético Mineiro perdeu hoje, um jogo ridículo. E eu acho que ainda que as competições não se misturem e tal, mas os times chegam domingo numa situação muito favorável para o Flamengo psicologicamente, pela vitória no primeiro jogo e pela impressão que o Flamengo tem um elenco ali com quem dá para contar caso o jogo aperte. Já o Atlético Mineiro, não. Vamos então aos gols de Cruzeiro e Flamengo, na verdade, ao gol, né? Tem um golzinho a mais aí que foi anulado. Que eu não entendi até agora. Eu fiquei na dúvida também, a gente vai falar bastante sobre esse lance. Mas aí, né, o Marlon abre a barreira, por esse ângulo não vai dar para ver. O juiz está apontando ali, o Marlon abre, o Davi Luiz falou, opa, vou bater então. O juiz já tinha pitado. E olha a irritação do Cássio. E todos os jogadores da barreira, não dá para entender por que o Marlon dá um passo para a esquerda. Olha lá, o jogador ele dá um passo, aqui não dá para ver, né? Ele dá um passo para a esquerda, a bola bate exatamente do lado dele. E o Cruzeiro leva um gol muito bobo, muito bobo. Falta bem batido do Davi Luiz. A gente vai ver depois o gol, mas é engraçado. E aí já os lances do primeiro tempo, o gol saiu no segundo tempo, mas claro que é uma brincadeira isso, mas dá a impressão que foi jogada ensaiada com o próprio árbitro, né? Que ele vai lá falar com a barreira e já manda o Davi Luiz cobrar rapidinho. Claro, ele quis Ele já tinha pitado, ele estava chamando a atenção da barreira, mas o lateral do Cruzeiro dá um passo pro lado esquerdo, é inexplicável. Não tem nenhum jogador do Flamengo entrando por ali. Não tem nada que justifique. Nada que justifique. E aí o primeiro tempo que o Cruzeiro começou melhor do que o Flamengo, mas achei que o Flamengo acabou melhor do que o Cruzeiro no primeiro tempo. E o segundo tempo muito fraco do Cruzeiro, né? Substituição do Matheus Pereira, que não tá jogando nada. Que coisa, né, Júlio? Tava tão bem no primeiro turno. Foi o grande jogador do primeiro turno. Não tá jogando nada o Matheus Pereira, mas a torcida tá pegando no pé do Diniz. Tá vaiando, tá xingando. O Davi Luiz reclama e o árbitro vai lá e, como já tinha autorizado, como você falou, ele faz tudo rapidinho, ó. Ele sinaliza pra frente, sinaliza pro lado, Davi Luiz acata a ordem do árbitro e bate a falta. O Davi Luiz só bate quando ele percebe que o Marlon dá um passo pro lado. É muito estranha a jogada, é muito rara essa jogada. Muito esperto, né? Muito esperto. Fazia 7 anos que não fazia um gol de falta desde um Chelsea-Liverpool. É mesmo? Formação do Bruno Cortes, repórter do Sport TV. Vamos confiar nele. Há 10 anos fez aquele golaço contra a Colômbia na Copa do Mundo do Brasil. Pois aquele gol em Copa, né? Gol de falta em Copa do Mundo, não é pouca coisa. E naturalmente, na reta final do jogo, o Diniz é técnico, né? O Cruzeiro, ele assume mais o protagonismo do jogo, mas é o Flamengo que vai fazer o gol. Esse é o gol perdido pelo Caio Jorge. Aí como é que vai xingar o técnico? Né? Claro. Chute feio, né? Que gesto técnico feio do Caio Jorge nessa jogada, cara a cara com o goleiro, né? Um lance em que você precisa pelo menos gerar algum, né? Fazer com que o adversário evite o gol. Né? Sem dúvida. Bom jogo. Quem se salva no Cruzeiro para mim é o Lucas Romero, jogador que corre muito no meio de campo, acho que fez um jogo bem aceitável. E aí o gol anulado do Flamengo, que sinceramente, assim, eu não consigo entender. Eu não consigo entender a anulação. É um impedimento aí, ó. Quando a bola volta... E quem tira é o jogador do Cruzeiro e a bola toca no jogador do Flamengo, Isso né? não é impedimento. Pra mim também não. E o árbitro não foi ver. E eu acho que esse é um lance tão subjetivo, eu não... Talvez. Não gosto dessa anulação. Bom, a gente fala Felipe mais desse Luiz. lance daqui a pouco. Felipe Luiz, treinador flamenguista. Primeiro,
O treinador ele quer ter uma dor de cabeça boa de ter todos os jogadores disponíveis e poder escolher entre os melhores. Isso é sempre importante, que todos eles voltem e concorram por uma vaga no time, né? E possam ajudar a equipe, porque todos eles estão dispostos a se recuperar e ajudar o time. Me repete, desculpa. A mudança. Eu sou do pensamento que... Muito bem, tá? E o Felipe Luiz comprovando aí que realmente só vê jogo a jogo, não lembrava depois a sequência do Flamengo na temporada, mas é um trabalho realmente muito bom do Felipe Luiz, Júlio, nesse comecinho de trajetória como treinador. E a gente está vendo aí na tela, o Raposa joga mal e perde para reservas do Flamengo. Não é fácil você, com o time reserva, ganhar fora de casa do Cruzeiro. Embora o São Paulo tenha feito isso um mês atrás, né? Com reservas, tenha vencido e jogado bem, assim como o Flamengo jogou bem hoje diante da Raposa. O Cruzeiro tem problema quando o adversário é time reserva. Nesse momento, o Cruzeiro tem problema com qualquer tipo de adversário, né? Reserva, titular. Mistos. Se jogar o coletivo contra o reserva do Cruzeiro, possivelmente perca, né? Sim, o time não está bem. O time não está bem, não está conseguindo encaixar. Vi a entrevista do Matheus Henrique, né? Isso. Que era do Grêmio. Isso. Henrique, né? Vi a entrevista, tanto Matheus, né? Vi a entrevista do Matheus Henrique depois do jogo, dizendo que o time tá insatisfeito, ninguém tá mais chateado do que eles e tal. Mas o problema é que isso vai gerando uma situação de... O Felipe Luiz acabou de falar uma coisa interessante, viu, Tomás? Que é o time se acostumar a ganhar, né? Obviamente ele está se referindo ao Flamengo, que o Flamengo precisa se acostumar a ganhar, é um time que precisa se acostumar a segurar a vitória. Isso, eu acredito muito nisso no futebol, sabe, Tomás? É a tal da confiança, né? O jogador, ele parte da premissa de que ele vai ganhar o jogo, ele não entra no jogo achando que vai perder, ele entra no jogo achando que vai ganhar. E quando você consegue fazer com que esse espírito coletivo, essa confiança coletiva esteja presente, se o time for bom, principalmente, ele tende a ganhar. Eu acho que o Cruzeiro vive a dinâmica inversa. O Cruzeiro, ele se acostumou a perder. Se acostumou a não ganhar. Fernando Diniz chegou, você entra numa dinâmica de discurso, de demora um pouco para pegar o sistema de jogo e tal. Enquanto isso não acontecer, vai haver sofrimento, vão haver tropeços. E aí você dá uma espécie de prazo indeterminado para que as coisas comecem a acontecer bem. Só que é o seguinte, Tomás, em outros trabalhos do Fernando Diniz, esse dia nunca chegou. E ele é demitido antes que esse dia chegue. Sim. Acho que hoje o Diniz tem mais estofo. Mas a gente está falando de uma SAF, um dono, um empresário que nunca foi do ramo, que um dia pode acordar e falar, quer saber, chega disso aí, velho. Chega desse trem aí. Vou trocar. Como pode falar, não, vai até o fim do campeonato assim e eu vou deixar esse cara modelar o elenco de acordo com o que ele acha melhor para o ano que vem. Mas o Cruzeiro tem uma final para jogar, uma final internacional, ele pode se classificar para a Libertadores, voltar para a Libertadores, ele pode conquistar um título que não estava no script do Cruzeiro desse ano, nem menos ainda do ano passado. E nesse momento, o Cruzeiro não inspira nenhuma confiança, Tomás. Não parece ser capaz de ganhar de ninguém. Vamos dar uma olhadinha, então, mais uma vez, no gol anulado do Flamengo, quando o jogo já mostrava, o placar já mostrava 1-0 para o rubro-negro, cobrança de escanteio, a bola sobra para o próprio Alcaraz, que havia cobrado o tiro de canto, ele faz um golaço com uma falha do Cássio, provavelmente. Parece que foi aí nesse chute, a bola bate no jogo. Será que não foi aí? No chute do Alcaraz, o jogador do Flamengo está no corta-luz ali e está impedido? Então, mas... A imagem da TV não mostra isso. A televisão mostra o impedimento depois que o VAR mostra a posição do Alcaraz, né, impedido. Só que demora uns 20 segundos para ele confirmar esse impedimento. E aí fica a dúvida. Mas, Júlio, se ele estivesse marcando o impedimento do jogador que supostamente atrapalha o Cássio, o VAR não teria que ter chamado o árbitro para interpretar isso? Não necessariamente. Não necessariamente. A gente já viu as duas coisas acontecerem. Algumas vezes o VAR chama o árbitro para interpretar, sim, mas muitas vezes não chama e a gente até discute, né? Porque é um lance subjetivo.
É impedimento, mas não é objetivo. Né? Eu acho que aí a decisão teria que ficar com o árbitro de campo. O VAR não teria que ter essa Quando autonomia. bandeirinha marca, muito raramente o VAR chama. Tá. A não ser que o VAR chame para o árbitro não marcar o impedimento, né? Sim. Porque é raro. Sim. Essa interferência tem sido marcada em todos os lugares, não foi marcada, até comentei aqui recentemente, né, no jogo do City aí do campeonato inglês, que não foi marcada, o VAR chama e o árbitro não marca a interferência. Mas se é no primeiro lance, Tomás, na hora que o jogador do Cruzeiro chuta, o escanteio é batido, o jogador do Cruzeiro chuta a bola, ela volta para o Alcaraz. Se é uma interpretação do jogador do Flamengo. Se é uma interpretação que a bola desvia no jogador do Flamengo que está de cócoras ali, de cócoras não, mas está de bruços, É inacreditável, deitado no chão. Ó, de novo, ó. Não dá nem quase para perceber. É inacreditável se o impedimento for marcado aí. Se o impedimento for marcado no chute, se um desses dois jogadores do Flamengo que desviam da bola estava impedido, aí eu consigo entender a marcação. Fico com a impressão que o Léo Pereira está voltando sim do impedimento. Mas não concordo, mas consigo entender. Talvez não a ponto de atrapalhar o Cássio. Acho que o Cássio deu uma bobeada. Talvez ele tenha esperado para ver se a bola ia tocar em alguém. Mas nesse lance aí me parece surreal. E vai lembrar que a bola faz um efeito também, né? No primeiro momento parece que ela vai... Olha lá, ó. Aí, porque a bola toca nas costas do jogador do Flamengo, aí, eu sinceramente acho inacreditável se foi essa a razão do impedimento. E a transmissão dá a impressão disso, né? De que foi esse lance que gerou a marcação do impedimento. Eu não consigo entender nenhum nem outro. E o Alcaraz, apesar do gol não ter subido no placar, o Alcaraz, para mim, foi o melhor jogador do Flamengo. Jogou muito, hein? Legal, Tomou né? conta do meio de campo e é um jogador para ano que vem, hein, Tomás? Exato. E esse seria o terceiro gol do Alcaraz, já com a camisa do Flamengo. Ainda sobre o lance, me chama a atenção que o Cássio não reclamou. Ele reclamou com a defesa, mas não foi reclamar com a arbitragem. Não, ninguém entendeu que havia razão para anular o gol ali. Não, que o Cássio poderia, de repente, né, chamar a atenção do árbitro pro jogador, né, fazer aquele barulho para, de repente, fazer a cabeça do VAR. Não teve essa interferência. Essa picardia. Porque não houve, né? Eu acho até que dá para discutir. Eu não daria esse impedimento, mas realmente o Léo Pereira está ali e o Cássio fica esperando ali para ver se a bola toca em alguém. Sobre esse lance, o Bruno Spindel, o dirigente de futebol, diretor de futebol do Flamengo, reclamou muito. Deu uma entrevista depois do jogo dizendo que é sempre contra o Flamengo e que está preocupado para o jogo da volta em Belo Horizonte, para a decisão da Copa do Brasil. Do Felipe Luiz, para a gente poder conversar com mais calma sobre a grande vitória do Flamengo. Flamengo 1, Cruzeiro 0. E o Galo perdeu para o lanterna do Campeonato Brasileiro, Atlético Goianiense 1, Atlético Mineiro 0. Pedindo para que você se inscreva aqui no canal Fala João Guilherme, deixe o seu like, comente, compartilhe, ative o sininho da notificação, aquela coisa toda que você sabe que tem que fazer para ajudar a gente aqui no YouTube. Muito obrigado pela gentileza. Me siga também no Facebook e nas minhas páginas de redes sociais, Instagram, X, Threads, TikTok, QI. Eu estou em todas elas. Antes de começarmos a falar dos jogos desta noite, eu vou aqui atender a galera. Muito bem, minha gente, vamos falar de Cruzeiro 0, Flamengo 1. Primeira coisa a dizer, o trabalho do Fernando Diniz no Cruzeiro é ruim, hein? É ruim. Ele até agora só venceu um jogo muito importante. Levou o Cruzeiro para a final da Copa Sul-Americana. Excelente. Mas o trabalho dele é ruim, hein? Ele só venceu um jogo. Ainda não venceu no Campeonato Brasileiro. Hoje a galera cruzeirense estava na bronca lá, no Independência, porque a coisa está demorando para engrenar. O Cruzeiro jogou hoje com o Flamengo, começou o jogo com o time que na semana passada derrotou o Lanús lá na Argentina. Eu estava lá narrando pelo Paramount Plus. E avançou para a final da Sul-Americana. Vai pegar o Racing. Ou seja, o Cruzeiro entrou em campo hoje com o que ele tem de melhor.
A exceção o Lautaro Dias, que entrou no final do jogo e tal, mas o Cruzeiro entrou com a força máxima. E perdeu o jogo para o Flamengo reserva. É mais uma demonstração da força desse elenco do Flamengo. É impressionante, gente. Olha os caras que estão fora. Pedro, Vinha, Cebolinha, só voltam no ano que vem. Luiz Araújo e De La Cruz estão fora. Vão voltar ainda esse ano, mas estão fora. Não jogam final de Copa do Brasil, estão fora. Aí hoje ficaram no Rio Léo Ortiz, Wesley, Gerson, Arrascaeta, Gabigol. Olha a quantidade de gente que ficou fora. E vocês viram o time que o Flamengo botou em campo hoje? Olha, é um time que encarou de igual para igual e foi melhor em boa parte do jogo do que o Cruzeiro com a sua força máxima. Então, realmente, esse elenco do Flamengo é excepcional. E dirigido por um cara que, de fato, a cada jogo que passa, ele vai mostrando ainda mais a sua qualidade. Que início de carreira como técnico do Felipe Luiz. Gente, ele hoje, contra o Cruzeiro, ele completou o oitavo jogo dele como técnico do time profissional do Flamengo. Ele conseguiu até agora 5 vitórias, 2 empates e uma derrota, que foi para o Fluminense, naquele segundo tempo do jogo contra o Fluminense, que foi o pior momento até agora do Felipe Luiz dirigindo a equipe rubro-negra. Mas é incrível como ele, com tão pouco tempo de experiência como treinador, ele tem o controle absoluto da situação, ele sabe comandar o time e ele enfrenta de igual para igual técnicos muito mais experientes do que ele. Há quanto tempo que o Fernando Diniz está nessa praia aí? Pô, no mínimo uns 10 anos. Me lembro quando o Diniz apareceu ali no Audax, em São Paulo, com mais destaque e tal. Isso já tem uns 10 anos. E o Felipe Luiz hoje, de novo, encarou um treinador que ele enfrentou muitas vezes como jogador, inclusive ele falou isso na coletiva. Ele conhece muito bem o Diniz, a forma do Diniz jogar, ele já sofreu muito com isso, e ele armou o seu plano, a sua estratégia. E olha, gente, o Flamengo, o Cruzeiro começou melhor. O Cruzeiro começou melhor o jogo, mas o Flamengo, logo no início, ali com 20, 25 minutos do primeiro tempo, ele foi encaixando a sua forma de jogar, foi se impondo no jogo, foi dominando e ganhando mais posse de bola e criou oportunidades no primeiro tempo, principalmente através de Bruno Henrique. O segundo tempo, o Flamengo foi melhor do que o Cruzeiro, embora o Caio Jorge tenha perdido uma chance clara de gol que ele não costuma perder. Mas o Flamengo foi melhor no segundo tempo, praticamente todo, do que o time do Cruzeiro, né? Então chama a atenção como o Fernando Diniz, né, foi dominado pelo Felipe Luiz, que é um cara que está começando agora, gente. Ele tem 8 jogos como profissional. Ele pode ser campeão da Copa do Brasil no domingo com 9 jogos como técnico profissional de futebol. Então, realmente, o Felipe Luiz, ele é um caso à parte. Tudo aquilo que se falava dele quando ele jogava,
Porra, o Felipe Luiz, dentro de campo, ele já é um treinador, ele muda posicionamento dentro de campo, ele já arruma o time. Aquela famosa entrevista do Barroca para o Charla Podcast, que ele contou que o Felipe Luiz em campo ganhou um jogo dele, ele dirigindo o Coritiba e o Felipe jogando pelo Flamengo, ele com uma mudança que o Felipe fez no campo, ele desmontou o esquema do Barroca e o Flamengo ganhou o jogo lá no Couto Pereira. Então ele vai confirmando na prática que ele realmente é um treinador excepcional, né? E conseguiu hoje mais um grande resultado, porque, repito, o Flamengo poupou a sua equipe principal. De titular hoje, quem jogou? O Rossi. O Bruno Henrique, ele é um titular, mas ele hoje está disputando a posição com o Michael. Ele não é um titular absoluto. O Plata, a mesma coisa. É um cara que não dá para afirmar assim, o Plata é titular do Flamengo. Então, de titular mesmo, jogou o Rossi. E o Flamengo conseguiu um resultado excepcional, que já era para ter conseguido semana passada no Beira-Rio contra o Inter. Só que aquela falha ali no meio-campo do Everton Araújo, surgiu o ataque, o Léo Ortiz bobeou também naquele gol lá. Léo Ortiz, que é um monstro de zagueiro, bobeou no meio de semana contra o Internacional e bobeou domingo contra o Atlético, e o Inter foi lá e empatou o jogo. Agora, o Flamengo realmente com o Felipe Luiz, ele está muito certinho, ele está muito arrumado e tem o treinador mais promissor do Brasil, né? O Felipe Luiz é incrível a sua trajetória, a sua carreira meteórica, impressionante. E teve também o seu trabalho facilitado hoje pelo Fernando Diniz, que não está bem. Repito, o Diniz tirou o Matheus Pereira. Aí o Flamengo agradeceu. Muito obrigado, Fernando Diniz. Porque o Matheus Pereira, que estava mal no jogo, mas era o cara do passe, o cara da assistência, o cara que pifa a bola, que deixa o companheiro na cara do gol. Depois que ele saiu, o Cruzeiro ficou com Veron, Caio Jorge e Lautaro Dias, mas não tinha ninguém para abastecer. Quem tinha que fazer isso é o Matheus Henrique, que é um volante, é um jogador de movimentação excelente, mas não tem essa capacidade criativa. Então, o Fernando Diniz acabou facilitando o trabalho do Felipe Luiz, que vai começando a ganhar peças importantes no elenco do Flamengo. Esse Everton Araújo, eu sei que tem muita gente que pegou no pé dele, porque ele falhou lá no gol contra o Internacional, mas não foi só ele não, hein? Mas ele falhou no gol contra o Internacional. Hoje ele perdeu outra bola ali na entrada da área, mas o Alan deu uma furada para ele ali, uma cebola, ele tentou se virar, perdeu a bola, mas esse Everton Araújo, ele é um grande jogador, né? Ele é um volante de grande capacidade. Ele tem um posicionamento perfeito. Ele joga simples. Ele tem uma capacidade de marcação muito boa. Ele se posiciona, não é um cara muito faltoso. E é um cara que, quando pega a bola, ele olha sempre para frente e dá o passe com qualidade na saída de jogo. Ele é um grande jogador, o Everton Araújo. E eu chego a dizer o seguinte, eu acho que domingo o Felipe deu uma pista hoje do que ele deve fazer domingo. Ele vai botar o Everton Araújo e o Pulgar juntos no meio-campo. Ele vai encher o meio-campo com qualidade. Repetir o que fez contra o Corinthians. Então, eu acho que, pelo que vimos hoje em campo, o Flamengo deve ter domingo Everton Araújo e Pulgar como volante. Gerson e Arrascaeta no meio-campo. Gabigol e Michael ou Bruno Henrique, não sabemos. Acho que nesse momento está mais para o Michael e tal. Mas é uma possibilidade. É algo que me chama a atenção a ascensão desse rapaz. E outro cara que também andou sendo criticado recentemente, que é jovem, mas que tem um potencial fantástico, ele se chama
Alcaraz. Ele fez um gol hoje que foi anulado, mas é um gol de quem conhece. Ele é um jogador que tem uma característica de passe muito interessante para o meia, que é um passe sempre vertical e é um jogador objetivo. E ele finaliza bem de fora da área. É um jogador de 21 anos e que hoje, embora tenha demonstrado cansaço em alguns momentos no segundo tempo, ele teve uma atuação destacada. Então, esses dois caras, Everton Araújo e Alcaraz, eles estão crescendo muito no elenco do Flamengo e principalmente com o trabalho do Felipe Luiz. Eles se tornam duas peças muito interessantes e muito importantes. Agora eu gostaria de falar o seguinte para vocês, hein? Competições diferentes. Uma é o Brasileirão, outra é a Copa do Brasil. Entraram em campo hoje os dois finalistas. O Flamengo venceu com o time reserva o Cruzeiro em Belo Horizonte. Cruzeiro com a sua força máxima. O Atlético Mineiro entrou em campo com o seu time reserva e perdeu para o lanterna do campeonato em Goiânia. Isso tem influência no jogo de domingo, na final da Copa do Brasil, na minha avaliação. E por quê? Tudo é uma questão psicológica, uma questão de ambiente. A vitória, ela traz confiança, ela deixa o ambiente melhor, mais favorável. A derrota, ela traz um baixo astral, uma desconfiança. É uma pedra a mais que o Galo vai ter que carregar para essa decisão de domingo. A própria torcida, que, claro, vai apoiar, acredita, vai entupir a Arena MRV, vai dizer eu acredito e vai lutar até o final pelo título, mas a própria torcida fica ressabiada. Porra, olha aí, o time reserva perdeu por lanterna do campeonato. E se a gente precisar desses jogadores reservas no domingo? Porque eles vão estar no banco lá. Como é que vai ser? Então, eu acredito que psicologicamente isso aí influencia. O Flamengo vem de uma vitória e o Galo vem de uma derrota. Influencia no pré-jogo, na preparação para o jogo. Amanhã, o treinamento do Flamengo, ele vai ser muito mais alegre, muito mais confiante, muito mais positivo. O treinamento do Atlético vai ser mais pesado, porque o Atlético já tem uma desvantagem para tirar. Ele perdeu por 3-1 o primeiro jogo. O Flamengo pode perder até por 1 gol de diferença. Se o Atlético vencer por 2 gols de diferença, a decisão vai para os pênaltis. E para ser campeão tem que vencer por 3 gols de diferença ou mais. O Atlético já tem uma missão difícil. E aí esse resultado de hoje, ele coloca mais peso nas costas atleticanas. Fala, pilhada, como é bom ver que esse Flamengo pode jogar futebol. Como é bom ver que esse Flamengo pode ter um estilo de jogo dentro e fora de casa. O mesmo estilo de jogo dentro e fora de casa. O mesmo estilo de jogo com os titulares ou com o time misto, com o time reserva. Um estilo de jogo que o seu treinador impõe para o time titular, para o time reserva, sem dar desculpinha. Como é bom ver que o Felipe Luiz acabou com todas as desculpinhas esfarrapadas do Tite, gente. Cara, Flamengo hoje com um time misto, jogando bem, fora de casa, buscando ataque, criando jogada. Antigamente, dentro de casa, eu não vi esse Flamengo criar. Com o Tite,
eu vi o Flamengo ser covarde, dentro e fora de casa. Com o Tite, eu vi o Flamengo bagunçado. Cada jogo jogava de uma forma, sem um estilo de jogo definido. Hoje, com o Felipe Luiz, eu consigo assistir a um jogo do Flamengo já pensando no que eu vou ver. O que eu vou ver quando eu vou ver o jogo do Flamengo do Felipe Luiz? Um time marcando o adversário pressão na saída de bola, um time criando jogada, um time trabalhando a bola, um time muitas vezes entregando a bola para o seu adversário para tentar roubar e criar uma jogada de contra-ataque, um time que tem jogada, um time que tem entrosamento. Tudo que a gente não via no Flamengo do Tite, a gente está vendo no Flamengo do Felipe Luiz, gente. Olha o que o Flamengo fez hoje contra o Cruzeiro. O Cruzeiro está brigando por uma vaga na Libertadores. Olha o que o Flamengo fez com um time misto. Gerson não viajou. Arrascaeta não viajou. Gabigol não viajou. Léo Ortiz não viajou. O Wesley não viajou. O Flamengo com um time mistaço venceu o Cruzeiro jogando melhor que o Cruzeiro. Fora de casa. Um Cruzeiro que é forte. Não é uma babinha, não. Antigamente, se o Flamengo do Tite fosse pegar o Cruzeiro fora de casa, a gente já vê um Flamengo retrancado, um Flamengo sendo pressionado, um Flamengo jogando só para não sofrer gol. É o que a gente ia ver. Essa é a verdade. Ou vocês têm alguma dúvida? Ou vocês acham que o Flamengo do Tite hoje ia chegar no Mineirão, na Arena Independência, me desculpa, e ia jogar o futebol que jogou hoje? Foi de igual para igual. O Flamengo não deveu nada para o Cruzeiro. O Flamengo não foi para Minas pensando, não vou sofrer gol e vou tentar achar um golzinho. Não. O Flamengo vai para o jogo como? Eu quero ganhar. Eu quero vencer. Eu quero me posicionar bem na tabela. Eu não vou focar só em Copas. E é um Flamengo que tem a mesma mentalidade, o time reserva e o time titular. Ou seja, ele treina com o time reserva, assim como ele treina com o time titular. Chega daquele Flamengo totalmente desorganizado, bagunçado, apático, covarde. Todos os defeitos do Flamengo do Tite, o Flamengo do Felipe Luiz não tem. E a maravilha nisso tudo é que cala todo mundo que tentava babar o ovo do Tite. Porque quantas vezes eu escutei, não, mas esse time não jogou bem também com o Sampaoli. Não, mas esse time não jogou bem com vários treinadores. E agora? O time está motivado para jogar pelo Felipe Luiz. Então, outra incompetência do Tite, que não soube fazer o time jogar para ele. Outra incompetência. O que eu quero dizer é que o Tite hoje é um treinador ultrapassado, é um treinador fraco, e hoje o Felipe Luiz é uma grande revelação. Porque grande parte da mídia, principalmente paulista, tenta resistir a assumir o baita treinador que o Felipe Luiz está sendo, e eles ficam, é um começo de trabalho. Não dá para dizer muita coisa. Nem treinador ainda o Felipe Luiz é. É sim. É um treinador que em 8 jogos já faz um trabalho muito melhor que o Flamengo, que o Tite. Em 8 jogos. Em 8 jogos o Flamengo tem 5 vitórias, 2 empates e 1 derrota. Então o trabalho do Felipe Luiz já é muito bom, sim. Já dá para dizer que o Felipe Luiz faz um trabalho muito bom, sim. Por que não dá para dizer? Por quê? Não, mas está muito cedo. Tá bom, se tivesse muito cedo, perdendo adoidado, jogando mal adoidado, iam estar falando mal, não iam? Então por que não pode falar bem? Felipe Luiz é um treinador que tem tudo para ser um dos grandes treinadores do futebol brasileiro. Se deixarem esse cara trabalhar, esse cara é estudioso, esse cara é esforçado, esse cara é concentrado, e olha o que ele fez o Flamengo jogar. E outro fator, tá? Outro fator que eu preciso falar, o Alan de novo. O Alan de novo. O Alan, além de não somar muito dentro de campo, ainda foi expulso. Ele conseguiu quase facilitar para o Cruzeiro reagir nos últimos minutos. Ele conseguiu levar um outro amarelo desnecessário, ser expulso. Eu sei que o Felipe Luiz não tem opção. Eu sei que não dá, né, para não contar com o Alan. Mas é impressionante como esse jogador que custou 8 milhões de euros para o Flamengo não consegue ter uma boa atuação. Sempre ele prejudicando o Flamengo. Sempre ele comprometendo o Flamengo. Imagina se o Cruzeiro acha um gol nesse final de jogo.
Fala, meus queridos e minhas queridas, esse foi mais um react aqui no canal Paraquedista Rubro-Negro e na página Mauri de Paula Santos. Eu venho chegando com mais atualizações. Chegou até aqui, não deixe de dar like de vocês, não são inscritos, dão aquela moral, se inscrevam no nosso canal e vocês compartilhem com os seus amigos. Vamos lá, Flamengo vence Cruzeiro e volta ao G4. Vou trazer para vocês a tabela do Campeonato Brasileiro. Depois de ter caído para a quinta colocação, o Flamengo voltou ao G4 do Brasileirão. O Flamengo entrou em campo na quarta-feira, no encerramento da 32ª rodada do Campeonato Brasileiro e venceu o Cruzeiro por 1-0 em Belo Horizonte. Assim, time liderado por Felipe Luiz recuperou a quarta posição e segue em busca dos líderes. Primeiro colocado Botafogo com 66 pontos, segundo Palmeiras com 61, terceiro Fortaleza com 60, quarto Flamengo com 58, quinto Internacional com 56, sexto São Paulo com 54, sétimo Bahia com 46, oitavo Cruzeiro com 44, nono Vasco com 43, décimo Atlético Mineiro com 41, décimo primeiro Grêmio com 39, décimo segundo Vitória com 38, décimo terceiro Corinthians com 38, décimo quarto Fluminense com 37, décimo quinto Criciúma com 37, 16º Red Bull Bragantino com 35, 17º Atlético Paranaense com 34, 18º Juventude com 34, 19º Cuiabá com 38 e o Lanterna é o 20º Atlético Goianiense com 25. A 32ª rodada começou no dia 1º deste mês. Fluminense e Grêmio empataram em 2-2. Na sequência, no sábado, dia 2, Red Bull Bragantino e Cuiabá não saíram do 0-0 no interior de São Paulo, enquanto Fortaleza foi a Caxias do Sul e superou Juventude por 3-0. E, por fim, o Vitória derrotou o Atlético Paranaense e Curitiba por 2-1. Na última segunda-feira, dia 4, Corinthians derrotou o Palmeiras por 2-0 na Neoquímica Arena. E na terça-feira, dia 5, Botafogo não tomou conhecimento do Vasco e venceu o Clássico por 3-0 no estádio Newton Santos. Além disso, o São Paulo venceu o Bahia por 3-0 em Salvador, enquanto o Internacional conquistou o triunfo diante do Criciúma em Porto Alegre. Dessa forma, 2 jogos encerraram a rodada na quarta-feira, dia 6. O Flamengo derrotou o Cruzeiro por 1-0 em Belo Horizonte, com gol de Davi Luiz, e por fim o Atlético Mineiro, com as reservas, perdeu para o Lanterna Atlético Goianiense por 1-0 em Goiânia. Contudo, o Flamengo deixa o campeonato brasileiro de lado, isso porque o time rubro-negro permanece em Belo Horizonte para encarar o Atlético Mineiro no próximo domingo, dia 10, às 16 horas, em jogo válido pela segunda partida da final da Copa do Brasil. Meus queridos, não esqueça de dar o like e compartilhar os nossos conteúdos. Saudações.